Então, pessoal, dando prosseguimento, vamos resolver a quarta questão da lista, tá? A questão diz o seguinte: a única força que age sobre um corpo de massa 2 kg, né, enquanto ele se move no semi-eixo positivo de um eixo x, tem componente Fx igual a menos 6x newtons, tá? Com x em metros. A velocidade do corpo em x igual a 3 é 8 metros por segundo. Então vamos esquematizar o que está acontecendo aqui, tá? Vamos esquematizar a situação. Então eu tenho que eu digo que a única força sobre um corpo, tá? É a força Fx igual a menos 6x newtons. Então o corpo ele vai se mover, tem aqui vou colocar como uma partícula, tá? Ele se move sobre o semi-eixo positivo, ou seja, como se aqui fosse, aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo y, e ele só se move no eixo x, ó, no semi-eixo positivo, do zero em diante, tá? Semi-eixo positivo. A massa do objeto é de 2 kg. 2 kg, tá? 2 kg. Ele se move, né, sobre o eixo x e a força tem componente Fx igual a menos 6x newtons. Veja, como o x é positivo e Fx é igual a menos 6x newtons, o x é positivo, esse menos 6 fica negativo, então a força está contrária ao movimento, certo? Então a força F, ó, ela é contrária ao movimento. F de x igual a menos 6x newtons, tá? Ela é contrária ao semi-eixo positivo, na verdade, tá? Com x metros. Então a velocidade do corpo em x igual a 3 é a informação que ela dá, né? A velocidade em x igual a 3, eu vou colocar assim, ó, v3, tá? Onde aqui não é o tempo, aqui é a posição, tá? Eu vou colocar aqui a velocidade dependente da posição e não do tempo. Então não confundir. A gente está acostumado a ver a velocidade em função do tempo, a aceleração em função do tempo, só que eu não estou vendo em função do tempo, eu estou vendo em função da posição. Mas tanto faz, eu que escolho como eu vejo a velocidade. Eu vejo a velocidade como uma função da posição, ou seja, para cada posição que eu coloque aqui, x igual a 10, ele vai ter uma velocidade. Na posição v igual a 10, na posição x igual a 10, ele vai ter uma velocidade. É isso que eu estou vendo. A velocidade como função da posição. Ok? Ele diz que v3 é igual a 8 metros por segundo. Então, quando x é igual a 3 metros, v é igual a 8 metros por segundo. É isso. Porque tudo aqui está dependendo da posição e não do tempo. Tá? Pronto. Aí ele pergunta, letra A, qual é a velocidade do corpo em x igual a 4? Então, qual a velocidade v4? Ou seja, em x igual a 4 metros, qual a velocidade? Essa é a pergunta. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe, a questão informa que a única força que age sobre o corpo é F. Tá? Essa força é Fx. Como o movimento é só no eixo x, a única força que me interessa é Fx, é a força nessa direção. Tá? O movimento inteiro se dá no eixo x, nesse semi-eixo x. Então a força resultante é Fx. A força total que age sobre esse corpo é Fx. Então, como é que a gente pode calcular? Veja, a gente quer calcular a velocidade em 4 metros. A gente tem a velocidade em 3 metros. E a gente tem a força e o deslocamento. A gente tem a velocidade final. A gente quer a velocidade final, perdão. A gente quer a velocidade final. A gente tem a velocidade inicial. A gente tem o deslocamento. E a gente tem a força. A força resultante. Então a gente tem o que? Força resultante, que com deslocamento a gente calcula o trabalho. E sabendo as velocidades, a gente calcula as suas energias cinéticas. Então a gente vai usar o que agora? A gente vai usar o trabalho, o teorema do trabalho e energia cinética. O que é que o teorema do trabalho e energia cinética diz? Que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos energia cinética inicial. Pronto, é isso. Só que a força resultante ela é o quê? Ela varia ao longo do tempo, ao longo do deslocamento.
ao longo da trajetória. Então ela é dada por uma integral. Como é que a gente calcula a força? Se fosse constante, o trabalho, se fosse constante, era força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Só que aqui não é constante, ela é variável. Então, como é que a gente calcula a força resultante? Como ela só se dá na direção x, então vai ser o quê? Integral da posição inicial até a posição final da força na direção x dx. Como só tem movimento, a gente até usou isso lá no vídeo 1. Tá? Como se a gente tivesse movimento nas três direções, seria fx dx mais fy dy mais fz dz. Só que só tem movimento na direção x. Então, fx dx. A componente x da força vezes dx. É a única força que age, né, sobre esse corpo. Isso é igual ao que? A energia cinética final é massa vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2 menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Só que inicial a gente vai considerar quando x é igual a 3 metros. A final, quando x é igual a quê? 4 metros. Pronto, é isso. Então, vai ser o que? Integral. Quando a posição inicial que a gente vai considerar como sendo 3 metros. P0 aqui é PI, viu? PI ou P0, tanto faz. Tá? Vamos para ser coerente assim, como eu botei VI, vou botar PI. A posição inicial é x igual a 3 metros. Ó, veja, eu coloco posição final e posição inicial aqui genéricos, porque a posição pode ser dada em termos de um ângulo, em termos de um... Eventualmente, se eu tiver que mudar a variável de x para tempo, se eu fizer alguma mudança de variável e precisar mudar para o tempo, por exemplo, então aqui vai ser o tempo inicial e o tempo final. Como na questão número 1, a gente tinha tudo x, só que depois a gente colocou em termos do ângulo. Então é o ângulo inicial e o ângulo final. Como aqui está tudo x, a gente tem tudo em termos de x, da posição x. Então eu coloco aqui posição inicial x, que é o 3 metros, e a posição final 4 metros, que é o que me interessa. Qual o valor da força em termos de x? Menos 6x dx. Tudo isso é igual a massa, que é 2 kg, vezes a velocidade final, que é v4, que é o que a gente quer calcular. Tudo isso ao quadrado, na velocidade 4 ao quadrado, dividido por 2, menos a massa, que é 2, vezes a velocidade inicial, que é a velocidade em 3, na posição 3 metros, dividido por 2. Pronto. Qual é a velocidade inicial? 8 metros por segundo, ou seja, a velocidade em 3 é 8 metros por segundo. Então vai ficar o quê? Ó? De um lado, a gente tem essa integral aqui. Como é que a gente calcula a integral de x? Lembre, qualquer integral, só para relembrar, a integral de um polinômio x elevado a n, a gente fez isso no vídeo 0, é a função x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais uma constante. Só que essa constante ela não interessa, né? Porque quando a gente calcula a integral definida, quando a gente coloca aqui os extremos a e b, a gente vai avaliar em b e depois vai avaliar em a e subtrair os resultados. Como a constante aparece tanto na avaliação de b quanto na avaliação de a, essa constante vai aparecer quando eu avaliar em b e essa constante vai aparecer quando eu avaliar em a. Então a constante vai sumir. Então tanto faz, eu não preciso colocar a constante, tudo bem? Pronto, não vou precisar colocar a constante, tá? Ok, então posso sumir com a constante aqui. Só que a resposta dessa integral é com a constante, ok? Com a constante. Então se x for ao quadrado, então se aqui for, por exemplo, x quadrado, só recapitulando, se aqui for x quadrado, vai ser o quê? X ao cubo sobre 3. Se aqui for x a 10, x elevado à décima potência, se for x elevado à décima potência, aqui vai ser x elevado a 11 dividido por 11. Por quê? Porque quando eu derivo isso aqui, com a derivada de x elevado a 11 dividido por 11, o 11 cai. Quando eu derivo, né? O 11 cai, vai cortar com esse 11 de baixo, né? E vai ficar só x elevado a 10. Ou seja, esse processo de integração é o processo contrário de derivação, tá? Então tenham isso em mente. Pronto. Sabendo disso, qual a derivada, qual a integral de x de menos 6x? O menos 6 é uma constante, a constante sai, vai ficar menos 6, vezes a integral de x apenas, né? Qual a integral de x? Qual é a integral, só no rascunho, qual é a integral de x? A gente já viu que é x elevado ao expoente a mais dividido por esse expoente a mais, x ao quadrado sobre 2, ok? Então, qual é a integral de x? É x quadrado sobre 2. Tudo isso avaliado aonde? Avaliado em 3 e avaliado em 4. Ok? Pelo teorema fundamental do cálculo. Quem não viu vai ver ainda, tá? Teorema fundamental do cálculo. Esse 2 aqui, ó, corta com esse 2, então vai ficar só a velocidade de 4 ao quadrado
menos esse 2 aqui, corta com esse 2, né? Vai ficar só a velocidade de 3 ao quadrado, que é 8 metros por segundo ao quadrado. Essa informação é dada na questão, tá? Que é a velocidade, quando x é igual a 3 metros, a velocidade é 8 metros por segundo. Então esse 6 aqui, ó, continuando a conta, né? Esse 6 corta com esse 2, então vai ficar menos 3x ao quadrado, avaliado em 3 e avaliado em 4. Tudo isso é igual a velocidade em 4 metros ao quadrado, menos 64. Continuando a conta. Então eu vou avaliar primeiro em 4, então vai ficar menos 3 vezes 4 ao quadrado, menos da fórmula do teorema fundamental do cálculo. Agora eu vou avaliar aqui em 3. Avaliei em 4 e agora eu vou avaliar em 3. Então vai ficar menos 3 vezes 3 ao quadrado. Tudo isso igual a velocidade de x igual a 4 ao quadrado, menos 64. Estamos chegando lá. Vamos lá. 4 ao quadrado, 16. Vezes 3, menos 48. Menos 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. Esse menos com esse menos vai ficar mais 27. Isso é igual a quem? Velocidade de 4 ao quadrado menos 64. Por fim, aqui vai ser o quê? Menos 48 mais 27 vai dar menos 21. Mais 64 igual a velocidade em 4 ao quadrado, né? E 64 passou para lá positivo. No final das contas, quem é a velocidade em 4 ao quadrado? 64 menos 21. 64 menos 21 é igual a 43. Então, 43. Qual a velocidade? Então, é a raiz de 43 metros por segundo. Esse é o valor verdadeiro, o valor exato. Só que eu vou aproximar, né? O valor exato seria isso, a raiz de 43, sem mexer nele. Então, tirando a raiz quadrada, a gente vai achar aproximadamente 6,56 metros por segundo. Então, a velocidade, quando x é igual a 4 metros, é igual a 6,56 metros por segundo. Tudo bem? Pronto, essa é a velocidade da letra A, pedida na letra A. Ok? Então, vamos agora resolver a letra B. A letra B pede o seguinte: para que valor positivo de x, para qual valor x positivo, o corpo tem uma velocidade de 5 metros por segundo? Veja, nesse caso, ele dá a velocidade que ele quer, que é 5 metros por segundo, e pede qual x para que isso aconteça. Então, perceba o seguinte, letra B. A velocidade ela vai diminuindo, vamos lá. Vamos só recapitulando. A força F de x é igual a menos 6x newtons. Como ela está no sentido contrário ao eixo positivo, significa o quê? A aceleração também está para lá, ó. Então ele está desacelerando. Quando x é igual a 3 metros, quando x é igual a 3, qual era a velocidade? 8 metros por segundo. Quando x é 4, quando x é igual a 4, qual foi a velocidade que a gente acabou de descobrir? 6,56 metros por segundo. Significa o quê? Que o bloco está se movendo para lá, né? 3 e 4, só que a velocidade está o quê? Diminuindo, tá? A velocidade está diminuindo. Ou, no caso, se eventualmente o bloco estiver se movendo para cá, a velocidade está aumentando, tá? Então, está sendo coerente. A posição aumenta, mas a velocidade diminui, ok? Porque a aceleração está no sentido contrário. Então, tá perfeito com o que a gente imagina, tá? A pergunta é, eu quero agora saber qual é a posição x, x é uma interrogação, em que a velocidade nesse x é igual a 5 metros por segundo. Então perceba, se aqui é 8 metros por segundo e aqui é 6,56 metros por segundo, essa posição x deve estar onde? Deve estar um pouco mais acima. Ó. X deve estar por aqui. Ó. X deve estar por aqui. Ok? Mas, enfim, vamos ver que faz sentido isso. Tá? Vamos calcular. Novamente, a gente vai usar a fórmula do trabalho e energia. O teorema do trabalho e energia cinética, que relaciona o trabalho realizado por uma força, a força resultante, e a energia cinética, a variação da energia cinética do corpo. A gente já tinha lá a fórmula que o trabalho, que é o que? Posição inicial, posição final, né? F de x dx, igual à variação da energia cinética, massa vezes velocidade final ao quadrado, sobre 2, menos massa
vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Só que eu coloquei fx de x porque aqui é a única força que age sobre o corpo. Se tivesse força na direção y, você acrescentaria fy dy. Se tivesse força na direção z, você acrescentaria fz dz. Tudo isso dentro da integral, ok? Como não existe componente x nem ou componente y nem componente z, a gente coloca apenas a componente x, que é a única força que age sobre o corpo, tá? Vamos lá. Então a gente tem isso aqui. Agora, o que é que a gente tem? Que a posição inicial, a gente mantém x igual a 3 metros. X igual a 3 metros, que é a posição inicial, e a velocidade nesse x igual a 3 metros, que é v3, é igual a 8 metros por segundo. A pergunta é, eu tenho um x final, esse é o x inicial. Agora um x final é o que eu quero saber, mas a velocidade final eu tenho. A velocidade final eu quero 5 metros por segundo. Então a gente vai usar esses dados, valores iniciais e esse valor final, para resolver o problema. Então aqui é a integral em 3 e aqui é a integral em x. Tá? Vou colocar aqui x final. Qual é o valor da força? Menos 6x dx. Né? O valor da força é menos 6x. Aqui eu estou integrando em relação a x. A massa é 2. A velocidade final é 5. 5 ao quadrado sobre 2. Menos, qual é a massa inicial? A massa é 2. A velocidade inicial é 8. 8 metros por segundo ao quadrado sobre 2. Então tudo isso aqui, a gente vai resolver uma equação tranquila. Tá? Novamente, com a integral de menos 6x é menos 6 vezes x quadrado sobre 2. Só estou repetindo essa integral, por quê? Porque, só para reforçar. Mas a gente já fez essa integral. Foi menos 3x quadrado. Aqui de 3 até x final. Tudo isso igual a quê? 2 corta com 2, né? Vai ficar 5 ao quadrado, 25. Menos 2 corta com 2, vai ficar 8 ao quadrado, 64. 25 menos 64 vai ser menos 49. Ou, perdão, menos 39. Tá? Menos 39. Tudo bem? Ok. Então aqui vai ficar menos 3x quadrado, né? Menos 3 vezes... Aqui vai dar menos 3, né? 6 corta com 2 vai ficar menos 3x quadrado. O x quadrado avaliando no xf, então vai ficar xf ao quadrado menos 3 vezes a avaliação no 3 agora, 3 quadrado. Tudo isso igual a menos 39. Ok? Então, passo a passo da integração. Vamos resolver essa integração agora, tá? Então vai ficar o quê? Ó? Vai ficar menos 3x final ao quadrado menos... Ó, esse menos com esse menos vai ficar mais. 3 vezes 3 ao quadrado vai dar 27. Tudo isso igual a menos 39. Tá? Então vamos resolver essa conta agora. Quanto é que fica isso aqui? Então, menos 39. Vou passar pra, se quiser, pode dividir tudo por 3, mas vamos lá, vamos resolver passo a passo. Vai ficar menos 3x final ao quadrado igual a menos 39 menos 27, né? Passou para o outro lado menos 27, que vai ficar menos 66. Então, x final ao quadrado é menos 66 dividido pelo menos 3, que é igual a 22. Então, quanto é o x final? Raiz quadrada de 22, positivo, tá? Perceba que ele fala qual é o valor de x positivo. Ele pede positivo, então a resposta já é o positivo. Poderia ser duas respostas, negativo ou positivo, mas a resposta aqui é positivo. Então, quanto é que dá esse x aqui? Se a gente for calcular a aproximação de raiz de 22, vai ser aproximadamente 1,91 metros por segundo. Tá? Oh, perdão. Não, pessoal. Raiz de 22 não tem nem como dar 1,91, perdão. Metros por segundo, ó. Se a gente for calcular essa raiz, vai dar aproximadamente 4,69 metros, tá? Então, se calcula aí na calculadora, você vai ver essa resposta. 4,69 metros. Se a gente for olhar lá no quadro esquematizado que eu coloquei, que eu falei que o x estaria acima do 4, né? Aqui, ó. Esse x, 4,69. Está um pouco acima do 4, né? 3 metros dava 8 metros por segundo. 4 metros, a velocidade era 6,56 metros por segundo. E quando x é igual a 4,69 metros, a velocidade é a pedida, que é 5 metros por segundo. Tá? Então, essa é a resposta, 4,69. 4,69. Cadê? X
final, x igual a 4,69 metros. Ok? Com a velocidade, quando a velocidade é 5 metros por segundo, né? Então o x positivo, que é o que ele pede, é igual a 4,69 metros. Tudo bem? E a resposta da letra A foi 6,40, acho que foi 6,47 metros por segundo a velocidade. 6,56, tá? Ok. Que a gente também só aproxima no final. Tudo bem? Então vamos lá. Então, pessoal, essa letra A e a letra B são as únicas questões dessa questão número 3. Então, dessa questão número 4. Então é isso, pessoal. Então, até o próximo vídeo.